Senhor Presidente, cumprimentar naturalmente Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial em nome do Partido Social Democrata ao Dr. Miguel Maia, Presidente da Comissão Executiva do Milénio BCP, e à Dra. Helena Henriques, Diretora dos Recursos Humanos. Presentes nesta comissão e nesta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, na sequência dos despedimentos coletivos, das rescisões e de outras vias de redução de postos de trabalho que estão a afetar o setor bancário português e, em particular, aqueles que estamos a discutir hoje e que já estamos desde o início da manhã a analisar, que diz respeito ao Santander Tota e ao Milénio BCP. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entende que, estando em causa instituições fundamentais e essenciais no panorama económico e financeiro nacional, e estando em causa a manutenção ou não de milhares de postos de trabalho, é nosso dever, enquanto Comissão competente e que acompanha as matérias do trabalho e o cumprimento das leis laborais, ouvir as instituições envolvidas a fim de se pronunciarem sobre a redução dos postos de trabalho do setor bancário por via da rescisão unilateral ou por via de despedimentos coletivos. As instituições, ou neste caso a instabilidade económica e social provocada pela pandemia, como é conhecimento geral, está a percorrer vários setores da economia nacional e tem levado a inúmeras reestruturações do nosso tecido empresarial português. Naturalmente que a pandemia está a causar instabilidade nas instituições, no meio laboral e nas instituições financeiras nos mais diversos setores, nos mais diversos entidades da banca e, no caso em concreto, preocupa-nos que esta situação esteja a acontecer. Senhor Presidente, Senhora Diretora, assistimos no passado dia 13 de julho uma ação conjunta de 7 sindicatos, numa ação que é inédita no nosso país. 7 sindicatos uniram-se numa ação de defesa do emprego de milhares de postos de trabalho que poderão estar em causa por via da redução dos postos de trabalho na banca, entre outras formas, por aquelas que eu já enunciei e, consequentemente, esta é uma matéria que nos preocupa, que o PSD está a acompanhar com muita atenção. Temos, inclusive, alertado o Governo e chamado a atenção para a necessidade do Governo ter uma atuação mais atenta, mais próxima, com mais diálogo social, quer através do seu Primeiro-Ministro, quer através dos ministérios que acompanham estas matérias. Remetemos esta crítica ao Governo porque o Governo não tem ouvido os parceiros sociais, os trabalhadores, as empresas e ainda tivemos na semana passada a UGT a lamentar a este propósito e entregou inclusive uma carta ao seu Primeiro-Ministro dizendo o próprio dirigente da UGT que esta terá sido a mais dura de sempre. Ao Governo exige-se hoje mais proximidade, mais diálogo, uma atenção muito mais redobrada daquela que se exigia noutros tempos, inclusive nos tempos da Troika. O Governo, nesta matéria, pode ser aqui a pedra de toque em todo este processo e é certo que se impõe um limite na atuação do Governo por estarmos a falar de empresas do setor privado, mas apelamos ao Governo que promova, neste caso, o diálogo necessário, neste particular momento de instabilidade laboral vivida na banca. Apelamos que o Governo não deixe para os tribunais, onde todos nós sabemos que os processos arrastam-se anos, são morosos, até eventualmente se vir realmente a considerar que aqueles despedimentos são despedimentos coletivos ilícitos. Anos altamente penalizadores para os trabalhadores e para as suas famílias. Continuamos a apelar ao Governo, e isto no seguimento daquilo que o Governo, ainda num caso recente da Altice,
que empurrou para a ACT a resolução destes problemas, apelamos ao Governo que faça mais em prol da manutenção dos postos de trabalho. E também não chega o Governo dizer, como disse num requerimento, numa pergunta do PSD, dizer que não chega a transmitir, para nós não chega a transmitir que a situação sinalizada reporta à ACT e está a ser objeto de acompanhamento por aquela entidade que assegura o cumprimento da legislação laboral. Do Governo exige-se que seja defensor, e num Governo que diz que é defensor dos direitos dos trabalhadores, exige-se que realmente o Governo fiscalize e não empurre para a ACT toda esta fiscalização. Pensei que pudesse terminar, por favor. Sim, Sr. Presidente, só para terminar, dizer, Sr. Presidente, Sra. Diretora, que vivemos um período particularmente difícil, fruto da pandemia da Covid-19, e em muitos setores esses momentos são momentos dramáticos. A pandemia veio, neste caso, antecipar muitas reestruturações. É certo que o setor da banca hoje precisa de trabalhadores mais direcionados para o digital, com competências para análise de dados, para mudanças que a pandemia veio acelerar e, para concluir, Sr. Presidente, a minha primeira pergunta, que terei uma outra fase que poderei colocar-lhes outras questões, prende-se com o caso de que estamos perante um despedimento impulsionado pela situação económica provocada pela pandemia, ou estamos perante um despedimento por força da revolução digital e da digitalização da banca. Muito obrigada. Muito obrigado.